E aí, pessoal, algumas pessoas têm dificuldade em entender trigonometria, então eu vou fazer um exercício com vocês aqui, que é o beabá da trigonometria. Imagine vocês que eu começo a desenhar uma reta aqui nessa direção, nesse sentido, e essa reta aqui de baixo vai acompanhar a de cima. Percebam que agora eles estão quase alinhados, eu vou mais um pouco, essa aqui vai mais um pouco, e essa aqui vai mais um pouco, e essa aqui vai mais um pouco. Ao momento que, ó, se eu quiser alinhar aqui agora e parar de desenhar, e traçar aqui e fazer um triângulo, certo? Então o que acontece? Essa reta aqui é a nossa hipotenusa, entendeu? Essa reta aqui de baixo, ela acompanha. À medida que eu vou indo com a hipotenusa, esse cara aqui vai indo também até eu formar um ângulo aqui, ó, de 90 graus, certo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, essa é uma propriedade dos triângulos. Então, as medidas aqui, pessoal, elas não são por acaso. Essas medidas aqui, ó, essas aqui, elas não são por acaso. Elas têm uma proporcionalidade entre os lados. Por isso que a gente fala que as razões entre um lado e o outro é que vai dar o ângulo que eu estou trabalhando. É o ângulo de saída. Por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, fosse 30 graus e eu aumentasse para 40 graus, ó, vocês reparem que eu ia aumentar o ângulo e de certa forma eu ia pegar lá em cima, ó. Entendeu? Poderia ser um caso que eu poderia manter o mesmo lado aqui e aumentar aqui, mas eu poderia prolongar isso aqui para lá também, ó, e descer aqui e aumentar esse lado. Então, as medidas, elas são compatíveis com os ângulos aqui. Então, essas medidas que a gente vê por aí, pessoal, elas não são aleatórias. Agora, isso vale como regra. Toda vez, ó, que eu tenho, certo, um ângulo aqui, ó, de 30 graus, certo? A hipotenusa, se isso aqui for 3, a hipotenusa vai valer 6 se o ângulo for 30 graus. Por quê? É uma propriedade do ângulo de 30 graus. O cateto oposto, certo? Ele é a metade da hipotenusa. Isso é uma regra, certo? Então, se o seno de 30 graus ele vale 1,5, o cosseno de 60 também vale 1,2, ou seja, 1 meio. Então, o seno de 30 vale meio, o cosseno de 60 vale meio. Por quê? Porque esses dois ângulos, pessoal, eles são ângulos complementares, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 60. Então, ó, um complementa o outro, 60 mais 30, 90. Somando com 90, 180. Então, se eu quiser saber qual é o cosseno do ângulo, eu tenho que saber o seno dele, ó. Quanto falta para chegar em 90? 60. Então, ó, o seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60. O seno de 40 é a mesma coisa que o cosseno de 50. Então, um completa o outro. Por isso que são ângulos complementares.